Graças a Deus, que Deus abençoe suas vidas e com certeza há de abençoar mais e mais a vida de cada um. Quando nós colocamos a dependência do Senhor Jesus, é claro que Ele está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, mas sempre nos humilharmos diante da presença do Senhor Jesus. Quando se fala humilharmos, é você dizer: eu dependo, a minha vida depende totalmente do Senhor. Se humilhar é reconhecer que você depende de Jesus, que você nada consegue realizar se não for por meio do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus ele fala: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Por isso, aqui através dessa palavra, também você vai entender que todo homem está sujeito à sua fraqueza, está sujeito à sua falha, está sujeito à vida dar errada. Mas quando colocamos diante do Senhor Jesus, Ele conserta. Ele conserta. Ele conserta através do nosso crer, do nosso confiar. Quando nós clamamos o nosso pedido diante do Senhor, a tua vida é no que você acredita que Deus possa fazer. A confiança no que Ele pode verdadeiramente realizar. Não no seu apoio. Quando você apoia a tua vida no que você conhece, ou que você entende, já não é fé. Já não é fé. A fé é se apoiar na graça do Senhor, no dom que Deus nos concedeu. E este dom é Jesus Cristo. Por meio da graça você alcança a misericórdia de Deus para a tua vida. Por isso aqui nós vamos ler uma palavra de Deus muito importante para a sua vida, através de um homem chamado Jairo, um homem que era chefe na sinagoga. Quando se fala chefe na sinagoga, quer dizer, um homem, ele era fariseu e ele era instrutor da lei, e também ele fazia interpretação da lei. Então entenda uma coisa, tendo este conhecimento, ele tendo este conhecimento da lei, estando no regime da lei, e explicava a lei para o povo, eles, por ter esse conhecimento da lei, ele se apoiava sobre ela. Ele se apoiava, confirmava a confiança na lei. E a lei não poderia realizar o que eles queriam para a sua vida. Quando você se apoia na lei, você não está se apoiando verdadeiramente no sobrenatural. A lei serve para quê? Para levar você a entender que você tem que concordar com aquilo que é correto, com aquilo que é certo. A lei, ela não te faz trazer o sobrenatural de Deus. Mas, naquela época, os religiosos, ao entender, ao compreender a lei, eles colocavam aquilo como chamava o agir de Deus para a sua vida. Ele só entendia que a lei não funcionava na vida deles, o sobrenatural, quando eles chegavam num ponto ao qual era impossível eles realizar. Impossível eles ver o milagre acontecer. Como este homem aqui, o chefe da sinagoga. O que ele viu acontecendo na vida dele, ele reconheceu que o único que poderia ajudar a sua vida, o único que poderia mudar a sua história era Jesus. Era Jesus. A palavra do Senhor mostra aqui, em Lucas capítulo 8, e versículo 40, diz assim, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria todos, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, suplicou que chegasse até a sua casa. Que chegasse à sua casa porque tinha uma única filha, de uns 12 anos, que estava à morte. Ela estava muito doente para a morte.
Então o que ele entendia, porque tem gente que crê em Deus, ele acredita em Deus, mas não tem fé depositada no Senhor. A fé, ela tem que ser plena no Senhor. Ela tem que ser lançada completa no Senhor. Porque muitas pessoas se apoiam no seu regime, no que ele faz, e não no que o Senhor Jesus ele fez. Você não pode fazer pela tua vida só porque você hoje diz: eu conheço a lei, eu conheço os mandamentos, eu guardo os mandamentos. Bom que você faz. Isso te faz mostrar que você está correto na justiça, na lei aqui na terra. Isso te faz você não causar danos físicos aqui na terra. Porque se nós roubarmos, a justiça, ela fala que nós vamos presos. Então a lei serve para nós ter bons comportamentos, para vivermos nessa terra. Mas o sobrenatural, para nós alcançar, jamais possamos se apoiar no que fizemos, mas no que o Senhor Jesus fez pela sua vida. E o que Jesus ele fez? Ele se entregou. Ele entregou de graça. Ele entregou a nós a vida, a favor da nossa vida, a resgate da nossa vida. Ele se entregou para nos tirar das trevas, para nos tirar da situação difícil que nós se encontrava. E pôs a nossa vida por meio do Senhor Jesus, mediante a sua glória, mediante a sua grandeza. Então Jairo reconheceu, mesmo com todo o entendimento, aquilo que ele conhecia, ele sabia que não poderia fazer nada pela sua filha. Ele acreditava em Deus, mas não na lei de Deus, no regime da lei, mas ele não poderia curar a sua própria filha. Mas ele entendeu que havia o dom de Deus na terra, Jesus, ao qual ele foi e prostrou. Quando ele se prostrou diante do Senhor Jesus, ele reconheceu que não era nada e dependia da parte do Senhor. E naquele momento que ele pedia, no versículo 49 dizia assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Olha só, esses que estavam numa sinagoga, juntamente com Jairo, que era chefe da sinagoga, esses vieram com um pensamento dizendo: já não tem mais jeito. Mas eles acreditavam em Deus, sim, mas acreditava com aquilo que gerava na sua mente. Acreditava naquilo que ele se apoiava. Acreditava sobre o regime da lei, mas eles não acreditavam no sobrenatural. Eles não acreditavam que o Senhor poderia ressuscitar. Eles não acreditavam que o Senhor Jesus poderia salvar ainda a sua filha, porque já estava morta. Então, o que Jesus cobrou de Jairo? Foi o regime, foi a lei, foi os mandamentos. Olha o que Jesus falou. Diz assim a palavra, ó. Diz assim, ó: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, não temas, não te preocupe, não te apoie no teu medo, nas tuas preocupações, no que você, na sua capacidade, no que você realiza, no que você faz. Não temas, crê somente e ela será salva. Crê somente. O Senhor cobrou dele o quê? O crer somente. Acredita somente. Confie naquele que você pede, naquele que você clama. Confiar em Jesus não é confiar numa religião. Confiar em Jesus não é se apoiar sobre uma lei, não. Sobre dizer que o que você faz e o que o outro não faz. Se apoiar em Jesus é confiar nele, acreditar no que ele fez e o que ele realiza por você. Isso é crer somente. Por quê? Porque quando você se apoia no teu próprio regime da lei,
É como você está cobrando no que você faz e não o que Deus fez por você, por meio de Jesus. Porque a palavra do Senhor mostra aqui em Romanos, capítulo 4, e versículo 4 diz assim: ora, aos que trabalham, o salário não é considerado como favor. Quando você está fazendo, você não está buscando favor, você está cobrando por teu trabalho. Então, quando você está aplicando sobre um mandamento, dizendo que Deus tem que trazer na tua vida pelo que você faz, é como dizer, Deus está devendo para mim. Quando você trabalha, você ganha salário, porque deve, e não é favor. E sim como dívida, Deus deve a você. Então não é pelas tuas obras, não é pelo que você faz, é pelo que Ele realmente tem feito por você. Então não te preocupa, não te culpa, não te prende, não permita o diabo te acusar, porque a fé não está sobre o regime da lei. A fé não está sobre um peso de maldição sobre você. A fé está livre para você confiar. E quando você confia na capacidade de Deus, Ele te tira da onde você está. Ele te tira dessa situação e te coloca. Os teus pés serão firmados. Ele te faz entrar em lugares aonde você nunca conseguiu. Porque você acredita nele e não na tua capacidade. E quando você acredita nele, pode ter certeza que neste momento ele te faz triunfar nessa terra para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, no versículo 5 diz assim: mas o que não trabalha, porém crê, aquele que não se apoia no seu trabalho, ele crê naquele que justifica o ímpio. Ele justifica, ele perdoa, ele justifica o ímpio. Ele que realiza por você. Ele te aprova judicialmente. Que ele aprova e reconhece a inocência por através do perdão. A inocência, ele te justifica, ele te coloca inocente por meio da misericórdia, por meio da sua misericórdia, por meio do favor de Deus. Mas o que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé é atribuída como justiça. Deus faz justiça por meio da sua fé. Porque lá no capítulo 4 aqui de Romanos, e versículo 13 diz assim, ó: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi pela lei. Todo homem sofreu por estar embaixo de um regime no passado. Todo homem se encontrou na época passada maldita. E hoje, se nós ficarmos debaixo do regime da lei, ainda a gente está abaixo do jugo, porque nós trazemos a ira de Deus sobre a nossa vida. A lei, juntamente com o homem, debaixo do regime da lei, trouxe a ira de Deus. Olha o que diz: pois se da lei que somos herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas aonde há lei também não há transgressões. Claro que a lei é para quê? Para que a pessoa realmente, esse regime da lei, para que nós andamos correto neste mundo. Existe uma lei do homem? Existe. Essa lei faz para nós cumprirmos essa lei, para nós não se causar dano àquele que não estiver no regime. Aquele que não cumprir a lei, ele será causado dano. Se roubar, vai preso. Se matar é um crime. Então há uma lei, um regime para nós vivemos aqui nessa terra.
Só que isso não traga o sobrenatural de Deus. Isso não traz o sobrenatural, porque Abraão, a Bíblia diz que pela fé, ele foi contra a própria esperança. E ele creu. Por que ele foi contra a esperança? Porque ele não tinha mais esperança de ter um filho. Ele já era de idade de 100 anos. Mas ele, pela fé, confiou em Deus. Creu em Deus, porque tinha certeza que Deus tinha poder para abençoar. E com 100 anos, ele obteve o seu filho. Por isso que diz aqui, versículo 18, Abraão esperando, contra a esperança, ele foi contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe for dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Então ele creu, ele foi contra a esperança, não existia esperança. Quando você espera no que você faz, é claro que isso é incapaz, é impossível, porque não foi você que realizou, não foi você que conquistou a glória, não foi mediante a lei que você alcançou o sobrenatural, não foi mediante a lei que você salvou a tua própria alma. Porque o próprio Senhor mostra aqui, através de Timóteo, capítulo 3, e versículo 9, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, os pagãos, justificaria, colocaria eles a inocência pela fé, porque eles não tinham promessa. Eles eram distante da promessa. A promessa de Deus no passado era para o povo de Israel. Mas os pagãos estavam fora da herança. Mas hoje, pela fé, eles também têm direito. O direito pela fé. Prenunciou o evangélico a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, todos, colocado um fora. Você não pode julgar, você não pode apontar e dizer que esse está fora. Todos, hoje pela fé, têm a graça de Deus por meio do amor que Jesus Cristo nos concedeu. Pela entrega, pelo favor, Ele deu de graça. Você não teve esforço algum para receber do Senhor. Hoje é porque você crê nele, confia em Jesus. E aqui diz assim, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos que são de obras da lei, você que se apoia na lei, você está debaixo ainda de maldição. Você acha que você está fazendo o correto? Nunca conseguimos estar debaixo da lei 100%. Não existe isso. Existe uma demonstração que nós estamos fazendo o que é certo. Para quê? Para ir bem, para viver de acordo com a lei nessa terra. Fazendo bem, mas nem por fazer o que é a lei, ela pode te salvar. E nem por vivendo o que é a lei, ela pode levar você ao sobrenatural. A lei te faz ir bem, para não te prejudicar contra a justiça. Então, diz assim, todos quantos, pois, estão nas obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. Então, está dizendo, maldito todo aquele que não permanecer o que está escrito debaixo da lei, que está escrito nesse livro. Você consegue ficar debaixo de toda a lei escrito aqui debaixo desse livro? Você sabe quantas leis, quantos mandamentos tem? Se eu não me engano é 613. Você consegue ficar abaixo dela sem falhar em uma?
Porque se você falhar em uma, você está debaixo de quê? De maldição. Não existe se apoiar nas tuas obras. Existe se apoiar nas obras que o Senhor Jesus realizou por você, por mim e por todos aqueles que hoje crê, confia em Jesus, confessa Jesus como seu Salvador. Por isso que aqui diz assim, versículo 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo, o que se coloca achar correto, ele vive pela fé. O que se acha estar fazendo o que é certo, ele não vive porque ele acha que está certo. Ele vive pela fé, pelo confiar, pelo acreditar, pelo lançar, se humilhar para aquele que fez por você, ele que se sacrificou, ele que foi para a cruz, ele te deu graciosamente. Por isso diz assim, versículo 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ela viverá. Você vive pela lei, mas não traz o sobrenatural. Você vive uma lei que os homens fizeram, que Deus fez. Você vive para não falhar, para não ver consequência através deste mundo. A lei observada faz nós ter uma conduta correta, mas não te traz o benefício sobrenatural. Mas por quê? Cristo nos resgatou da maldição. Então hoje ele plantou a maldição da lei, que era domínio sobre você, que você estava abaixo do regime, mas ele se pôs maldição na cruz, no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele a própria maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na época passada, quem estava no regime da lei, a Bíblia diz que eles era considerado maldito em Deus e era o pendurado no Antigo Testamento no madeiro. Hoje, nós não vivemos isso porque não estamos debaixo do jugo da lei, mas sim debaixo da graça, debaixo da presença do Todo-Poderoso. Claro que nós observamos os preceitos da lei para andarmos com comportamento, para não haver danos contra nós nessa terra. Então temos que observar e viver a lei. Mas o sobrenatural, para a tua vida ser honrado, ser abençoado, é crer somente. E a tua vida será salva. É como o Senhor, voltando aqui, no 51:8 de Lucas, diz assim, tendo chegado na casa, lá na casa de Jairo, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam, planteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E aqueles que estavam debaixo da lei, do regime da lei, pessoas dentro da sinagoga, adorando a Deus, quando Jesus disse que ela dorme, eles riram-se dele, porque sabia que ela estava morta. Sabe por que tem pessoas que não fazem parte? Jesus não permitiu eles entrar dentro para participar daquela glória, daquela grandeza, daquele poderio que o Senhor ali manifestou, trazendo aquela menina da morte. Sabe, muitas pessoas não participam dos milagres extraordinários na vida dele por meio de Jesus. Sabe, Jesus nem permite. Por quê? Porque as pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é Jesus que realiza na sua vida. E quando Jesus falou do sobrenatural, que ele estava ali presente, eles riram dele. Mas o que riram dele não participaram daquele momento. Nós temos que acreditar mais no Senhor Jesus, para você ver saída, para você ver condição, para você ver a tua vida estabilizada, a tua vida honrada, a tua vida abençoada. Acredita, creia, não faz uma descrença naquilo que você crê.
Crê em Deus, mas não crê no sobrenatural de Deus. Acredita em Deus, mas não acredita no enviado de Deus, que é Jesus no teu coração. Porque quando o Espírito Santo faz parte da tua vida, ele começa a fazer você se alegrar das bênçãos, dos prodígios do Senhor na sua vida, do sobrenatural. E eles riram, mas não fizeram parte daquilo que o Senhor realizou. Porque olha o que o Senhor separou aqueles, e aqueles que riram e debocharam não viram a glória de Deus ali se manifestar naquela menina. Então diz assim no versículo 54. Entretanto ele, tomando-o pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou o espírito, e ela imediatamente levantou, e ele mandou que lhe desse do que comer. Glória a Deus, que maravilha! Não basta você acreditar em Deus, é acreditar em Deus e no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não está no que você se apoia, está naquilo que Ele realizou. E Ele hoje está lhe realizando bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, há pessoas neste momento já não tem mais aquela confiança, aquela crença, meu Deus, porque tem visto a sua vida definhando, a sua vida abatida, e hoje, por ser uma pessoa religiosa, ela tem buscado, mas não tem visto o resultado. Tem crido no Senhor Deus, mas não tem crido no sobrenatural do Senhor. E o sobrenatural está no confiar, no crer e confessar o Senhor Jesus. E nós cremos, Pai. Cremos que essa pessoa já está curada. Cremos que essa pessoa já está, sim, abençoada. Cremos que a Tua palavra está levantando pessoas agora. Cremos que o Senhor está abrindo portas, realizando sonhos, projetos. Eu creio, Pai, e profetizo. Creio somente e já determino uma nova história na tua vida para a glória, para a honra e para a majestade do nosso Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Creia e o mais Ele fará. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Compartilhe o máximo que você possa e cada um seja abençoado pela graça do nosso Deus.